Ela bem me quer, o futuro do seu filho começa aqui, segundo bimestre. Trabalho avaliativo de arte. Nome, quarto ano, Goiás, 26 de junho de 2020, sexta-feira. Observação. Esse trabalho avaliativo deverá ser entregue no dia 3/8 na escola. Escola bem me quer. Goiás, disciplina, professora, aluno, série, turno. Valor da avaliação, 10 pontos. A educação abre portas da mente que jamais serão fechadas. Maiara Benatti. Regrinhas para realizar o trabalho avaliativo com sucesso. Segue algumas instruções. Leia os textos, as perguntas e suas respostas várias vezes. Assim compreenderá melhor e conseguirá interpretar corretamente. Elabore respostas completas. A caligrafia deverá estar legível para correção. Ao término do trabalho, leia e verifique suas respostas com atenção. Se encontrar erros, corrija-os antes de entregar. Cidade de Goiás, 2020. Meu amor, leia abaixo um conto africano e realize as atividades. O gato e o rato. O gato e o rato tornaram-se amigos. Um dia, combinaram fazer uma viagem para a terra distante. Pelo caminho, tinham de atravessar um rio. Por onde passaremos? Perguntou o gato. O rio leva muita água. O rato respondeu. Não faz mal, fazemos um barco. O gato concordou e logo ali os dois colheram uma grande raiz de mandioca e fizeram um barco com ela. Meteram um barco na água, entraram para ele e começaram a atravessar o rio. Pelo caminho, começaram a ter fome e repararam que não tinha levado comida. O gato perguntou então, o que é que nós havemos de comer? Não te preocupes, amigo gato, porque podemos comer o nosso próprio barco. E os dois começaram a comer o barco. O gato pouco comeu, porque a mandioca não lhe sabia bem, mas o rato comeu, que até acabou por furar o barco que foi ao fundo. O gato e o rato tiveram que nadar até a margem, mas enquanto o rato nadava bem depressa, o gato, que mal sabia nadar, só com muita dificuldade e muito envergonhado, é que conseguiu chegar à terra. O gato olhou então para o rato e viu que ele estava com a barriga cheia por causa da mandioca, enquanto ele continuava cheio de fome. Por isso, lembrou-se de comer o rato. Sinto muita fome, rato. Vou ter de te comer. Está bem, disse o rato espertalhão. Mas olha que eu estou muito sujo. É melhor ir primeiro lavar-me. Espera aí. O rato afastou-se e desapareceu. O gato ainda hoje está à espera. Quem são os personagens do conto africano? Lembre-se de colocar respostas completas, ok? Questão B. Marque apenas a alternativa correta. Para qual local eles estavam indo? Questão. Tem até a terra distante, terra próxima ou reino encantado? C. Nesse conto africano, o rato foi esperto. Como o rato fez para escapar do gato? Escreva. Questão D. De que material foi feito o barco? Marque apenas a alternativa correta. Ele foi feito de pedra? Ele foi feito de madeira? Foi feito de raiz de mandioca, de ferro ou areia? Faça uma bela ilustração do conto O Gato e o Rato. Capriche. Aqui nesse espaço você faz a ilustração, ok? Leia o texto abaixo. As contribuições dos povos africanos estão por toda parte. Entremeados da cultura brasileira, os africanos nos ensinaram arte, religião, novas palavras, modos de cozinhar, pratos saborosos, ritmos, danças, gingados, e nos mostraram o que é a dignidade de um povo mesmo dominado e oprimido. Adson Vasconcelos. O texto nos mostrou a grande influência do povo africano em nossa cultura. Os africanos trouxeram palavras. Pesquise e escreva 5 palavras de origem africana. 3. Um pouco da história da Igreja Nossa Senhora do Rosário e sua relação com os escravos.
A história da Nossa Senhora do Rosário vem desde os escravos, em 1761. Os escravos pediram para ter um espaço de devoção para eles, pois eram obrigados a seguir o cristianismo, mas mantinha os seus cultos escondidos. A igreja pertenceu aos escravos até cerca de 1900. Rica em cultura e detalhes, chegou sua hora de representar a bela Igreja do Rosário. Capriche no desenho e no colorido. 4. Leia o texto e responda as questões. Quem faz o quê? É bastante comum entre os povos indígenas uma divisão das tarefas entre homem e mulher. Isso significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Mesmo que essa divisão não seja igual em todos os povos, as tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e algumas atividades na roça são geralmente de responsabilidade das mulheres. Já os homens são responsáveis pela derrubada do mato para a criação da roça, pelas atividades de caça, de guerra, entre outras. É importante dizer que as atividades feitas por cada um dos gêneros feminino ou masculino se completam, pois juntas garantem a qualidade de vida de toda a comunidade. Você já imaginou o que seria da refeição de uma família sem o trabalho realizado pelos homens que saíram para caçar ou pescar? E como essa seria sem o trabalho das mulheres que prepararam toda a comida? Juntos, homens e mulheres são responsáveis pela produção dos alimentos, das redes, dos bancos, das casas, das canoas, das ferramentas utilizadas no dia a dia, como vasos de cerâmica, cestos, flechas, arcos, etc. Vemos assim que o trabalho de cada membro do grupo é fundamental para toda a comunidade. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia, e é muito comum ver uma menina ajudando sua mãe ou um menino acompanhando seu pai em afazeres. Eles costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades que mais tarde irão desempenhar com perfeição. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. As tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e algumas atividades na roça são geralmente responsabilidade dos homens. Os homens são responsáveis pela derrubada do mato para a criação da roça? Vemos assim que o trabalho de cada membro do grupo não é fundamental para toda a comunidade? As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia? Elas costumam construir objetos igual aos dos adultos, mas em miniatura? B. Vimos que as crianças brincando de imitar os mais velhos vão aprendendo. E você, o que aprendeu com os mais velhos? Escreva. Questão 5. Pesquise uma brincadeira indígena, em seguida faça uma ilustração ou cole uma imagem para representar a brincadeira escolhida. Então, você vai falar um pouco aqui sobre a sua brincadeira, né? Sobre a sua brincadeira indígena. E em seguida, você vai desenhar ou colar uma imagem. Sabemos que temos que respeitar todas as culturas e povos. Com o mapa do Brasil abaixo, cole imagens ou desenhe diferentes povos, representando a miscigenação brasileira. A única arma para melhorar o planeta é a educação com ética. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Leia o conto indígena e responda as questões. O Curupira. No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longes e estridentes, é o Curupira que se aproxima. O melhor que se faz é sair dali correndo. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados para trás. Para os índios, ele é o demônio da floresta. Corre atrás deles enfurecido para bater e até mesmo matar. Para se protegerem quando se afastam de suas aldeias, os índios deixam pelo caminho penas de aves, abanadores e flechas. O Curupira é o protetor das árvores e dos animais. Batendo nos troncos das árvores como se fossem tambores, testa a resistência delas quando ameaça cair uma tempestade.
Ele odeia os homens que caçam e destroem as matas. Por isso, gosta de deixar os caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o curupira perde totalmente o rumo, não sabe mais achar o caminho de volta. Para atrair suas vítimas, o curupira às vezes chama as pessoas com gritos que imitam voz humana. As histórias do curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem nome de caipora ou capora e aparece frequentemente montado em um porco do mato. Texto de Marcelo Xavier. A. De acordo com o texto, escreva como é o curupira. B. De acordo com o texto, o que é melhor para se fazer quando o curupira se aproxima? Marque apenas a alternativa correta. Esperar para brincar com ele? Melhor ficar ali esperando ou sair dali correndo? C. Para se protegerem quando se afastam de suas aldeias, o que os índios deixam pelo caminho? Marque apenas a alternativa incorreta, apenas a alternativa que está errada. Penas de aves, sandálias, abanadores, flechas. Você vai marcar apenas a alternativa incorreta. D. Como o curupira testa a resistência das árvores quando ameaça cair uma tempestade? Marque apenas a alternativa correta. Batendo nos troncos das árvores como se fossem tambores, beijando as árvores, abraçando as árvores, escreva de acordo com o texto como o curupira faz para atrair suas vítimas. Questão F. Em algumas regiões do Brasil, ele apresenta nomes diferentes. Marque apenas a alternativa incorreta. Caipira, caipora ou capora? G. Marque em qual animal o curupira frequentemente aparece montado. Assinale apenas a alternativa correta. No cavalo, no porco do mato ou no avestruz? Leia a tirinha. Eu sou o curupira, defensor das matas e dos animais. Precisa de ajuda? O que você acha que Chico Bento pedirá ao curupira? Escreva. Em seguida, desenhe o curupira. Capriche. Você pode chegar onde quiser. Beijinhos.